E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu, e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, e ninguém subiu ao céu, e senão o que desceu do céu, o Filho do homem, e que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, e assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, e mais tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, e mais tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, e não para que condenasse o mundo, e mais para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, e a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali, e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, e aquele que estava contigo além do Jordão, e do qual tu deste testemunho, e ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu, e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste ou ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida.
O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, e mais a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 1 a 36. Nos dias atuais, às vezes nos sentimos perdidos em meio a um mundo em constante mudança. As incertezas, as adversidades e as dificuldades parecem nos rodear. E é fácil sucumbir ao desânimo. No entanto, em momentos como esses, é importante lembrar das palavras de Jesus para Nicodemos, um fariseu em busca de respostas e esperança. Jesus disse a Nicodemos que para entrar no reino de Deus, era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Essa mensagem carrega consigo uma poderosa lição de fé e renovação. Assim como Nicodemos questionou como poderia um homem nascer novamente, muitas vezes nos perguntamos como podemos encontrar uma nova esperança em meio às adversidades. A resposta de Jesus nos traz luz e inspiração. Ele nos diz que aquele que é nascido do Espírito é como o vento, que assopra onde quer, invisível e misterioso. Da mesma forma, a fé e a esperança nos renovam, nos capacitam a superar as dificuldades e nos permitem enxergar além das limitações do mundo material. É verdade que vivemos em um mundo onde a escuridão e o mal parecem prevalecer, onde os corações muitas vezes preferem as trevas à luz. No entanto, Jesus veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando abraçamos a verdade e nos aproximamos da luz, nossas obras são manifestas em Deus. Podemos confiar que Ele está conosco, guiando-nos em meio às tribulações e fortalecendo-nos nas horas de fraqueza. Assim como João Batista reconheceu sua posição humilde em relação a Jesus, entendendo que é necessário que ele cresça enquanto nós diminuímos, devemos também cultivar a humildade e a entrega. Reconhecer que o testemunho de Jesus é verdadeiro e aceitá-lo em nossas vidas é a chave para a vida eterna. Deus nos ama incondicionalmente e entregou todas as coisas nas mãos de seu Filho. Aqueles que creem nele têm a vida eterna, enquanto aqueles que rejeitam seu testemunho permanecem sob a ira de Deus. Portanto, nos dias atuais, quando enfrentamos desafios e incertezas, lembremo-nos dessas palavras de fé e esperança. Que possamos renascer em espírito, abraçar a luz e confiar no amor de Deus, que nos guia e nos fortalece. Que a nossa fé seja uma chama que brilha em meio às trevas, iluminando nossos caminhos e oferecendo esperança aos que nos cercam. Obrigada por compartilhar conosco esse momento de adoração e leitura da Palavra Divina. Assine o nosso canal para participar de mais momentos de fé. Fiquem em Deus.